O Silicon Valley Bank, SVB, conhecido como o Banco das Startups, quebrou. Ele recebeu uma intervenção federal americana na sexta-feira e essa é a segunda maior quebra bancária da história americana, perdendo apenas para os episódios de 2008. Mas além do Silicon Valley Bank, antes você teve o Silvergate Bank e ontem à noite também saiu a notícia de uma intervenção no Signature Bank. Será que nós teremos uma quebradeira bancária generalizada nos Estados Unidos? Por que isso está acontecendo e quais seriam os possíveis impactos em outros mercados, inclusive aqui no Brasil? Esse é o tema do vídeo de hoje. E aí pessoal do Você Mais Rico, aqui quem fala é Bruno Perini, criador do canal. E antes de entrar no assunto do vídeo, eu quero lembrar vocês que em abril nós faremos um evento online gratuito aqui no Você Mais Rico, com a participação do Felipe Santana, da Paradigm Education, uma research que fala exclusivamente sobre criptomoedas, chamado A Ascensão das Criptomoedas, com informações bem interessantes desse mercado que tem potencial para produzir os maiores lucros, mas também os maiores prejuízos das próximas décadas. E quem já está no mercado cripto há algum tempo entende o que eu estou falando. Para que você tenha acesso, basta se cadastrar no link aqui abaixo e acompanhar o evento, garanto que valerá muito a pena. Agora entrando no assunto em si. Antes de falar de Silvergate, SVB, Signature Bank, o que está acontecendo lá, é interessante mostrar como funciona basicamente, no esquema geral, o funcionamento de um banco através de um sistema conhecido como sistema de reservas fracionárias, que gera um problema clássico bancário de descasamento entre ativos e passivos. E para tornar esse exemplo mais simples, eu vou desenhar para vocês. Aqui eu tenho o funcionamento resumido de um banco. O banco vive de emprestar um dinheiro que não é seu, é o dinheiro dos correntistas, dos depositantes. Só que eles não podem emprestar todo esse dinheiro. A norma, uma maneira de funcionar, que é o sistema de reservas fracionárias. Então, de modo simplificado, porque isso vai depender de por onde esse dinheiro entra, se vai ser na poupança, na conta corrente, depósito à vista, a prazo, mas vamos pegar aqui no sistema americano, 10% dos depósitos tem que ficar numa conta chamada de compulsório, que o SVB, o Silicon Valley Bank, e todo banco tem no Fed, o Banco Central Americano. E aqui no Brasil é basicamente a mesma coisa. Aí nós temos aqui a pessoa A. Ela vai e deposita 1 milhão no Silicon Valley Bank. Desse 1 milhão, 100 mil vem para esse compulsório e os outros 900 mil ficam disponíveis para serem emprestados. E esse dinheiro, ele é emprestado. Ele vai, roda pela economia e aí, por exemplo, cai na mão de uma pessoa B, C, D, até que chega na mão da pessoa E. A pessoa é correntista do Silicon Valley Bank e coloca esse dinheiro no banco, 900 mil. Novamente, 10% disso vem para o compulsório, 90 mil, e 810 mil ficam disponíveis para serem emprestados. Esse dinheiro roda pela economia novamente, passa na mão de muita gente, até que cai na mão da pessoa Z. Rodou pra caramba, foi pra mão de alguém que abriu uma startup, contratou alguém, depois mudou para restaurante, comprou uma franquia, bom, 810 mil na mão da pessoa Z. Novamente, 10% disso vem para o compulsório e o restante, 700 e poucos mil, ficam disponíveis para ser emprestados, repetindo esse ciclo. O que vai acontecer ao final é que, após várias repetições desse ciclo, esse milhão aqui de cima vem parar todo no compulsório. Aqui nós temos 1 milhão. Mas, durante esse caminho, ele gerou 9 milhões em crédito. Isso porque 10% vinha para o compulsório. Aqui no Brasil, como eu disse, o funcionamento é exatamente o mesmo, sistema de reserva fracionária. Mas esse compulsório ele é maior. Se fosse, por exemplo, um compulsório de 20%, esse milhão no final viria para cá de todo jeito, mas ao invés de 9 milhões, criaria 4 milhões em crédito. Ou seja, você teria 1 virando ao todo 5, né? Somando com esse compulsório. E tudo funciona muito bem enquanto ninguém quer retirar o seu dinheiro. Mas o que aconteceria se essas três pessoas aqui, uma depositou 1 milhão, outra 900 mil e outra 810 mil, quisessem o seu dinheiro ao mesmo tempo? Veja que apenas aqui nós temos 2 milhões 710 mil, sendo que o banco ele tem apenas 1 milhão no seu compulsório. Lembrando que aqui eu estou pegando 3 pessoas, mas na verdade há várias outras pessoas aqui para ter o total de 9 milhões. Portanto, verifique que os ativos que o banco tem, que é simplesmente os bens e direitos, né, 1 milhão no compulsório, e os direitos de receber os empréstimos feitos para outras pessoas que não estão contando aqui, não são no curto prazo suficientes para pagar os passivos que eles têm, que é a obrigação de devolver o dinheiro para as pessoas, os seus depositantes. Esse é o problema bancário clássico, esse descasamento entre ativos que vão maturar no longo prazo e passivos que devem ser honrados no curto prazo. Qual seria a saída para esse banco? Seria pedir capital emprestado para um outro banco. Mas se outro banco olha para o balanço desse aqui e fala, cara, eles vão quebrar, eles
eles não vão querer emprestar. O Fed poderia resgatar esse banco colocando uma bolsa de dinheiro aqui dentro? Sim, mas aí passaria uma mensagem errada para o mercado também, de que você pode ser um banco incompetente e no final você será resgatado. E por conta desse tipo de problema, inclusive, que se você olha no nosso sistema financeiro, é crime contra o sistema financeiro você falar que um banco pode vir a quebrar, porque apenas o ato de falar que isso vai acontecer pode ser responsável por uma corrida bancária, fazendo com que o banco tenha um problema. E foi mais ou menos o que aconteceu com o Silicon Valley Bank. Mas agora vamos entrar no caso dele especificamente. No caso do Silicon Valley Bank, ele era mais sujeito a esse tipo de ocorrência, porque ao invés de ser um banco do varejo, que tem uma base muito grande de clientes, ele já tinha uma estrutura diferente. Ele tinha menos clientes com muito dinheiro lá dentro, de modo que alguns poucos clientes tirando muitos recursos de uma vez já poderiam deixar o banco numa situação ruim. Além disso, esse dinheiro que ele tinha como um ativo do banco, ele usava para investir. Ele usava para comprar aquilo que dentro do mercado financeiro é o mais seguro que existe, título público americano, porque o risco de crédito é quase zero, né? Afinal, por que os Estados Unidos não vão pagar suas dívidas feitas na moeda que eles mesmos podem criar, o dólar? Só que o ponto é que até literalmente ano passado a taxa de juros americana estava em zero. E no entanto, por conta de uma inflação muito alta que nós vimos após a pandemia, a mais alta dos últimos 40 anos nos Estados Unidos, o Fed, o Banco Central, começou a subir os juros, que saiu de zero para um intervalo de basicamente um ano chegar até o nível de 4,5, 4,75, com uma tendência a aumentar mais. E por que esse ponto da subida de juros ele é importante? Eu já falei algumas vezes aqui no canal e no meu Instagram que uma subida de juros ela nunca é indolor, é sempre um processo que vai desaquecer a economia, gerar mais desemprego, gerar quebradeira de empresas e perdas na marcação a mercado, que foi justamente o que aconteceu com os ativos que o Silicon Valley Bank tinha. Mas por que isso aconteceu? Bom, primeiro eles poderiam ter comprado títulos mais conservadores de curto prazo nos Estados Unidos e menos sujeitos à marcação a mercado. Mas esses títulos tinham taxa zero até o ano passado. Então, para ter algum ganho, o que eles faziam? Começaram a comprar títulos com prazo de vencimento mais longo. Aí tinha uma carteira aí com uma duration, né, um prazo de vencimento médio, em torno de 5, 7 anos. Estavam comprando, por exemplo, títulos de 10 anos com parte da carteira. Esses títulos pagavam alguma coisa como 1% ao ano. Então veja que eles alongavam muito o prazo de vencimento, tinham ativos que iam maturar só em 10 anos, nesse caso, mas com um monte de passivos que teriam que ser pagos na hora que o cliente quisesse tirar o dinheiro. E isso já era um problema. Só que o problema ficou ainda maior quando os juros começaram a subir, porque esse aumento dos juros faz com que o preço dos títulos caia, fazendo com que o banco tivesse que reconhecer perdas na marcação a mercado da ordem de 2 bilhões de dólares, o que chamou muita atenção. Sobre esse ponto da marcação a mercado, eu vou dar um exemplo com o nosso título do Tesouro, mas que tem um funcionamento análogo aos títulos públicos americanos. Se eu entro aqui no site do Tesouro, por exemplo, temos dois títulos pré-fixados, e os títulos públicos americanos mais negociados são os pré-fixados porque é um país de inflação baixa. Então, ao invés de comprar um pré-fixado de curto prazo, o Silicon Valley Bank optava por prazos maiores, porque quanto maior o prazo, geralmente maior o rendimento. A gente vê até aqui dos nossos títulos. O pré-fixado 2026 paga uma taxa menor do que o 2029. A exceção para isso é quando ocorre uma inversão na curva de juros, mas com a taxa curta em zero, só se o título longo pagasse negativo, para isso acontecer lá fora. E qual é o ponto da subida de juros provocar uma desvalorização dos títulos? Esses títulos eles têm um valor prometido à frente. Se a gente pega, por exemplo, o título pré-fixado no Tesouro, ele tem que valer na data do seu vencimento, no caso do 2029, 1º de janeiro de 2029, o valor de R$1.000. Então, perceba que esse preço aqui, 495,07, submetido a essa taxa de juros, 12,93, até o dia 1º de 2029, vai fazer com que os 495,07 valham exatamente R$1.000. A mesma coisa para o título de cima, pré-fixado 2026. Os R$ 723,64 do preço de hoje, submetidos a essa taxa de 12,22, valerão R$1.000 em 1º de janeiro de 2026. Porque esse é o prometido. É isso que esse título pré-fixado oferecido pelo Tesouro Nacional, via Tesouro Direto, tem que entregar no vencimento. E aí, se essa taxa aqui sobe, vai, por exemplo, para 15%, como lá fora subiu de 0 para quase 5%, o que acontece é que se o valor do título permanecer o mesmo, 723,64 com uma taxa de 15% dariam mais de R$1.000 no vencimento. Então, quando a taxa sobe, para que o valor não ultrapasse R$1.000 no vencimento, o preço do título tem que cair. E nós vemos isso, por exemplo, na hora de olhar os gráficos do Tesouro, onde você consegue ver tanto taxa quanto preço. Então vamos pegar esse intervalo aqui, ó, de 12/1
1 até 2/3. A taxa ela subiu, mais ou menos em curva. Se você olha o preço, ele caiu durante o mesmo intervalo, mais ou menos em curva. Então teve um movimento quase que espelhado. E lá fora aconteceu exatamente a mesma coisa. Taxa subindo, preço dos títulos caindo e o banco tendo prejuízo. Só que o ponto é que se o banco pudesse segurar os títulos até o seu vencimento, eles não teriam prejuízo, porque no vencimento eles têm que entregar o prometido. A questão é que, tomando um monte de saques, eles não puderam fazer isso, tiveram que vender no curto prazo, reconhecendo os prejuízos. Você até pode olhar essa informação no próprio balanço do banco. Assim como você pode comprar um título do Tesouro e segurar até o vencimento, o banco podia fazer a mesma coisa. Isso ficava marcado nas informações bancárias como um título HTM, Held to Maturity, ou seja, vai levar até a maturidade, até o seu vencimento. E os que estavam disponíveis para serem vendidos no curto prazo ficavam marcados como AFS, Available for Sale, ou seja, esses estariam disponíveis para serem vendidos. Só que, novamente, problema clássico bancário, ativos de longo prazo com passivos que podem ser exigidos no curto prazo e, dependendo do banco, tem muito mais passivo do que ativo, fica um passivo a descoberto. E aí o que aconteceu foi que ele foi obrigado a vender esses títulos. Deu esse prejuízo, aí foi lá e falou, olha, para recompor o caixa, era uma empresa listada em bolsa, nós faremos uma emissão de ações, vamos fazer um follow-on aqui para captar recursos com o mercado. Só que quando eles falaram isso, eles demonstraram a fragilidade. E o problema é que eles falaram isso pouco tempo depois de um outro banco, que era muito ligado ao mercado de cripto, ter quebrado, que era o Silvergate Bank. Então, quando essa notícia começou a rodar, primeiro que esse follow-on não foi para frente, o mercado não engoliu aquilo, as ações começaram a cair, chegaram a cair 60%, e rapidamente os clientes, startups e fundos de investimento de venture capital começaram a tirar o dinheiro do banco em grandes quantidades. Resultado, simplesmente o banco ficou insolvente, sofreu a intervenção e veio a quebrar. E aí, quando um banco lá fora tem um problema, assim como a gente tem o FGC aqui no Brasil, eles também possuem um mecanismo, que inclusive foi responsável por inspirar o nosso mecanismo aqui, que é o FDIC, que significa Federal Deposit Insurance Corporation. Esse órgão, que lá fora é do governo, ele não é privado como aqui no Brasil, o FGC aqui ele não é do governo, ele é mantido pelos próprios bancos, mas esse órgão lá fora ele foi criado após a crise de 29. Quando o Dow Jones caiu cerca de 90%, você teve uma grande quebradeira bancária nos Estados Unidos. Mais de 10 mil bancos americanos quebraram. E hoje no Brasil acho que a gente não tem 10 mil bancos. Imagine lá 10 mil bancos quebrando. Imagine o americano que não investiu em bolsa, pensando, tô longe de toda essa balbúrdia que está acontecendo, tô com meu dinheiro tranquilo aqui no meu banco. Ele vai no banco, o banco quebrou. Toda a economia que ele tinha numa vida estava lá dentro e simplesmente agora ele não tinha mais o que fazer. Então, para evitar que algo assim acontecesse novamente, e até para dar mais confiança no sistema bancário, porque afinal de contas é esse sistema bancário que garante que o dinheiro do poupador possa ser usado para financiar iniciativas empreendedoras, o governo foi lá e criou o FDIC, que vai ressarcir, pelas regras, os correntistas no valor de até $250 mil por conta. Então veja que bem similar ao que a gente tem aqui no FGC no Brasil, né? Inclusive nominalmente, né? Só que aqui em real, lá em dólar, o limite de ressarcimento é o mesmo. E se a gente fosse pegar essa condição, apenas 2,7% dos depósitos dentro do SVB, do Silicon Valley Bank, estavam cobertos pela FGC. Todo o restante passava desse valor, mostrando como o perfil lá realmente era de menos clientes com muito mais dinheiro, o que deixava o banco muito mais propício a esse tipo de corrida bancária comparado a uma instituição do varejo. Contudo, mais propício não quer dizer que não possa acontecer com o banco do varejo, porque após sexta-feira, essa quebra, o que aconteceu durante todo o fim de semana, tanto nos Estados Unidos quanto até aqui no Brasil, foram uma série de boatos. Então, simplesmente lá como o banco das startups apresentou um problema, aqui no Brasil o pessoal começou a falar, poxa, será que Nubank, Inter e qualquer banco que é uma startup aqui não teria o mesmo tipo de problema? E se olhar a fotografia hoje, não teria por que ter. Mas vamos lembrar da explicação inicial que mostra que bancos, pelo sistema de reservas fracionárias, são negócios naturalmente alavancados que podem apresentar um descasamento entre ativo e passivo. E aí o que se temia no mercado americano era que na segunda-feira você teria uma grande corrida bancária, com o americano pensando, nossa, o banco regional lá do Silicon Valley quebrou. Tem um monte de bancos regionais pelos Estados Unidos que a gente não conhece, que a gente nunca ouviu falar, mas você vai olhar, os caras têm 100 bilhões de depósitos lá, 80 bilhões, 70 bilhões. Tem muito dinheiro em banco regional. A expectativa é de que o pessoal iria tirar dinheiro desses bancos rapidamente, com medo de que eles viessem a quebrar, talvez até provocando a quebradeira bancária, para mandar esse dinheiro para os grandes bancos, para mandar para um JP Morgan da vida. O que seria terrível, né? Porque você teria a quebra de bancos pequenos e uma concentração ainda maior num banco que já é gigantesco. Então, pequeno quebra, o maior fica
maior ainda, o sistema fica mais centralizado e mais propício a problemas futuros. Então, para evitar que isso viesse a acontecer, no domingo à noite, o governo americano, capitaneado pela Janet Yellen, a secretária do Tesouro Jerome Powell, do Banco Central, e também pelo chairman do FDIC, o Federal Deposit Insurance Corporation, né, a espécie de FGC que eles têm lá fora, como eu expliquei, eles lançaram um comunicado falando que, olha, todos os depositantes do Silicon Valley Bank receberão integralmente os seus depósitos na segunda. Veja que a quebra foi sexta, na segunda o pessoal já iria receber, e eles simplesmente abriram mão de pagar só quem tinha 250 mil dólares, né? Vão pagar integralmente todos. A rapidez, inclusive, me chama muito a atenção, porque a gente viu aqui há pouco tempo 2 bancos quebrando no Brasil e a FGC fez a intervenção. E a expectativa é de alguns meses para que os depositantes, aqueles que estavam cobertos, tinham menos de 250 mil em cada uma dessas instituições e que não tinham esgotado a garantia de 1 milhão ao longo de 4 anos, venham a receber o seu dinheiro. E aí, será que eles fizeram isso tão rápido assim para tentar acalmar um pouco os boatos de que, olha, o sistema pode estar com problema e outros bancos regionais podem vir a quebrar? Provavelmente sim, mas eles não conseguiram evitar mais problemas, porque neste mesmo comunicado já veio também o anúncio da intervenção no Signature Bank, um outro banco regional, desses que a gente não conhece, mas que tem uma carteira volumosa de quase centena de bilhão de dólares. E se você olha hoje a abertura do mercado, vários bancos regionais abriram caindo 70%, 60%, 80%. E se eu for olhar agora, inclusive, alguns até recuperaram um pouco da queda, mas ainda sofrem quedas muito bruscas. Pode ser que isso até abra algum tipo de oportunidade para quem quiser comprar esses bancos agora? Bom, se o banco não vier a quebrar, sim, mas tem acionista vendendo a qualquer preço, pensando que, olha, se vier a quebrar, o governo está pagando a garantia para todo mundo que é depositante, mas o acionista em si, ele perde o seu dinheiro. E essa é só uma das consequências que podem vir desse episódio, né? A gente tem que ver ainda quais serão as outras. Pensando primeiro em termos globais, teve algo no fim de semana, que agora já está resolvido, que deixou muita gente no mercado cripto preocupada. Você tem vários stablecoins de dólar circulando. Uma das mais populares é a USDC, da empresa Circle. E para a criação de um USDC, a Circle tem que ter $1 em conta bancária. E a Circle passa por auditorias, ela tem uma visão de ser uma empresa muito mais séria e transparente do que outras que também têm stablecoins, mas o problema é que cerca de mais ou menos 3 bilhões de dólares da Circle estavam dentro do Silicon Valley Bank. E quando o banco veio a quebrar, simplesmente o dinheiro ficaria parado lá sem ressarcimento, porque estaria acima do valor do FDIC. E essa paridade de um USDC para $1 que deveria ser mantida por conta dessa perda que a Circle teria, chegou a ser perdida. Eu tenho um print que eu coloquei no Story mostrando que chegou a 0,92 de dólar, mas se você olha o mínimo ali da vela no CoinMarketCap, chegou a 0,88. Então 12 centavos de diferença, e colocando em percentual, seriam 12% de queda em relação ao valor que ela deveria ter. E qual poderia ser o problema que viria disso? No mercado financeiro já é assim, mas no cripto mais ainda, tudo é o colateral do colateral do colateral. Uma pessoa, por exemplo, quer tomar um empréstimo e deixa alguma coisa de garantia. Pode ser, por exemplo, esses criptodólares USDC. Se a minha garantia cai de valor, simplesmente eu sou chamado na margem a colocar mais garantia ainda. Se eu não coloco mais garantia, porque não tenho muitas vezes, o que acontece é que eles executam aquela garantia. Eles vendem para alguém. Se muita gente está vendendo ao mesmo tempo, o preço daquilo cai. E outras pessoas que deixaram aquilo como garantia originalmente, se o preço cai, novamente recebem um chamado na margem para colocar mais garantia. E com isso você tem a queda de vários ativos. Nós vimos isso, por exemplo, quando o Luna, que era usado para garantir empréstimos, ou o dólar, ou a stablecoin, que também tinha como base o protocolo da Luna, começaram a cair muito de preço. Simplesmente você teve o chamado para colocar mais garantia para muitas pessoas, o pessoal não tinha, começou a se vender aquilo, e aí Luna foi a zero, o criptodólar deles foi a zero, o Bitcoin ficou pra caramba, Ether, outras criptomoedas, empresas quebraram, e a gente pode até estabelecer um vínculo entre isso. A gente tá vendo uma quebradeira que não é de hoje. Então essa não é a primeira peça do dominó a tombar. Você teve outras, teve Luna lá atrás, teve Three Arrows Capital, teve BlockFi, teve FTX há pouquíssimo tempo. Por conta da FTX, o banco Silvergate foi prejudicado. Por conta do Silvergate, o pessoal já ficou muito mais criterioso e com medo quando olhou o resultado da marcação a mercado no Silicon Valley Bank, e a tentativa de emitir mais ações para recompor o caixa. E a dúvida que fica é qual será a próxima peça do dominó. Já vimos o Signature Bank. Será que haverá mais alguma? Muito provavelmente sim. E um dos efeitos que a gente já vê desse medo de uma quebradeira são mudanças quanto à expectativa para os juros americanos. A gente vai ter uma reunião do FONC, Federal Open Market Commission, que seria o equivalente ao nosso Copom aqui no Brasil. São eles que definem o destino da Fed Funds Rate, que seria uma versão americana da nossa taxa Selic, e as expectativas para a próxima reunião, após dados mais
mais fortes de inflação era de um aumento de 0,5 ponto percentual. Essa expectativa já está sendo revisada para baixo. E é engraçado, porque antes esperava 0,25. Veio dado de inflação muito forte, subiu para 0,50. Mas agora teve quebradeira de banco. E isso aconteceu por conta desses juros altos. Então o que se estima é, olha, esses juros altos vão provocar quebras de banco, empresas poderiam perder o dinheiro que tinham lá dentro, não teriam dinheiro para honrar folha de pagamento, você teria mais desemprego, isso acabaria criando uma recessão e na recessão se cortam juros. E na esteira desse raciocínio, a gente pode acompanhar a taxa de juros de um ano dos Estados Unidos, que estava em 5,2% ao ano, já estimando um aumento da Fed Funds Rate ao longo de 2023, e agora já caiu para o patamar de 4,5%. Ou seja, o pessoal imagina que ao longo do ano, talvez até tenha um pouco mais de subida de juros, mas se tiver uma recessão, o Fed já vai ser obrigado a cortar juros. E isso coloca o Banco Central americano em uma sinuca de bico, né? Porque eles têm um problema inflacionário ainda, uma inflação muito acima da meta, para isso estavam subindo juros. Mas subindo juros, eles podem provocar uma recessão, e uma recessão que não seria o que muita gente imaginou, que seria um soft landing, né? Seria simplesmente um pouso forçado, um acidente na economia. E um outro ponto é que, ao garantir os depósitos das pessoas que tinham dinheiro no Silicon Valley Bank, pessoas tanto físicas quanto jurídicas, em sua maioria pessoas jurídicas, né, pelo perfil do banco, e também naquele comunicado que eu disse, deixar claro que eles teriam linhas de financiamento para evitar que alguma coisa pudesse acontecer, usando até as palavras, né, aqui eu traduzi para que vocês entendam, o Fed disse que disponibilizaria financiamento adicional, e aqui eu vou abrir aspas, para ajudar a garantir que os bancos tenham a capacidade de atender as necessidades de todos os seus depositantes. E acrescentou dizendo que está preparado para lidar com qualquer pressão de liquidez que possa surgir. Como é que ele está preparado para isso? Simples, né? Precisa de liquidez? Aperta um botão e mais liquidez será colocada no sistema. Mas é por isso que tem essa sinuca. Se aumentou os juros para controlar a inflação, mas agora é necessária injeção de liquidez para controlar a quebradeira que veio do aumento de juros. Só que essa injeção de liquidez pode provocar mais inflação ainda. De modo que no futuro você pode precisar de taxas de juros mais altas ainda para conter essa inflação. Então veja que não está uma situação simples. E aí nós voltamos para o Brasil para pensar nas consequências que nós poderemos ver por aqui. A primeira consequência, no fim de semana, como eu disse, foi uma série de boatos ligando bancos que não tinham exposição ao Silicon Valley Bank como se tivessem só porque são startups. O Nubank, por exemplo, lançou um comunicado, saiu na mídia, deixando bem claro que, olha, nós não temos exposição ao Silicon Valley Bank. Eu vi que o Banco Inter hoje pela manhã fez exatamente a mesma coisa, para tentar dirimir um pouco os boatos que estavam circulando. Que já circularam, né? Já teve gente que deve ter tirado dinheiro dos bancos apenas por precaução, pensando que aqui pode acontecer a mesma coisa. E aí nós voltamos para o começo do vídeo, né? Se todo mundo tiver essa mesma ideia e quiser tirar dinheiro de um banco ao mesmo tempo, descasamento tentativo e passivo. Então pode ser que não tivesse motivo para isso acontecer e mesmo assim vai acontecer por conta de medo que as pessoas teriam. E esse é o problema de desconfiança no sistema bancário. É complicado lidar com isso. Mas agora as outras consequências, pensando numa crise bancária realmente lá fora, são, primeiro, aumento do dólar, que está subindo hoje em relação ao seu fechamento na sexta-feira. Isso pode causar surpresa a algumas pessoas, né? Poxa, como assim? Tá tendo crise nos Estados Unidos, tem banco quebrando lá e o dólar vai subir em comparação com o real, sendo que aqui não está acontecendo nada ainda. É que tendo crise, geralmente se liga a aversão a risco no mundo. Até porque como o mercado financeiro é todo conectado, não demora muito tempo para isso chegar nos outros países. E aí quando você tem esse movimento de aversão a risco, geralmente o pessoal foge do risco, países emergentes, entre eles o Brasil, troca essas moedas que eles têm emergentes por dólares e leva um dólar para o mercado americano, para comprar, por exemplo, o título público americano, que inclusive agora paga uma bela taxa de juros. Só que ao fazer isso, ao tirar dólar de países emergentes, o que acontece é que o dólar se valoriza contra a moeda do país emergente, no nosso caso, contra o real. Se o dólar está mais alto, tudo que é importado e aquilo que pode ser exportado, se a pessoa pode vender carne mais cara no mundo, ao invés de vender no mercado nacional, só vai vender aqui por um preço mais alto. Então isso provoca a subida de preços. Subida de preços deixa a nossa inflação mais alta. E para conter uma inflação mais alta, são necessários juros mais altos ou juros altos, como estamos agora, por mais tempo. E esse juro alto prejudica a economia, geração de empregos e tem consequências também sobre as empresas endividadas. Então tem empresa que não está aguentando agora a taxa de juros e pode vir a quebrar. Quando quebra é menos emprego ainda, é recessão. De modo que não adianta pensar que o que acontece lá fora não se reflete aqui dentro do Brasil. Quando os americanos pegam uma gripe, muitas vezes os emergentes acabam pegando pneumonia. E isso eu estou usando o raciocínio apenas de aumento do dólar, né? Porque outras coisas podem vir a acontecer. Isso a gente vai saber simplesmente com o tempo. Mas o que eu diria para você que está assistindo aqui quanto a como lidar com esse mercado que pode azedar, que pode ficar realmente ruim com o seu patrimônio. A primeira coisa a saber é que, olha, não adianta ficar ligado em notícia, porque mesmo que você fique, na hora que a notícia vem, o mercado já fez alguma
uma coisa, faz na mesma hora. Então a primeira coisa que o investidor pessoa física tem que ter na cabeça é que ele é a parte mais lenta, ele é a parte menos informada, ele é a parte que mesmo que tenha informação tem menos compreensão daquele mercado. A gente pode falar até com várias aspas que ele é a parte mais burra nessa conta. E aqui eu coloco aspas pelo seguinte, talvez você que me assista seja mega inteligente, seja um astrofísico formado em Harvard ou tenha doutorado em literatura portuguesa, você pode ser um neurocirurgião brilhante, mas se você não lida com o mercado financeiro dentro desse ambiente, as pessoas que lidam com isso o tempo todo são mais inteligentes que você para resolver os problemas do mercado. E aí, tendo a compreensão de que você não é um super-homem dentro do mercado, o que eu digo para você é, nesse momento de aumento de juros, você deve ser mais conservador e, sobretudo, não tentar dar uma de herói. Não comprar aquilo que caiu muito, como, por exemplo, o Banco Americano que está caindo agora, pensando que, agora eu vou fazer meu nome e vou ganhar dinheiro. Assim como algumas pessoas compraram lojas americanas quando ela caiu pra caramba, pensando, não dá para cair mais. E a verdade é que sempre dá para cair mais 90% até quebrar. Poxa, Bruno, como assim? Se vale R$100, cai 90%, vale 10. O pessoal compra pensando que não dá para cair mais. Aí cai de 10 para 1, mais 90%. O pessoal compra pensando que não cai mais. Aí cai de 1 para 10 centavos, de 10 centavos para 1 centavo. Quando tá 1 centavo, pode fazer um grupamento, voltar a valer R$10 para cair novamente até quebrar no final. Então, não tente comprar aquilo que você não conhece, pelo menos não com muito dinheiro, sobretudo com o dinheiro de uma vida, porque você viu que teve alguém que ganhou muito dinheiro assim. Essas notícias, elas geralmente mexem com a nossa percepção e não nos fazem ver a fotografia completa, que é mais ou menos a seguinte. 1000 pessoas tomam uma atitude responsável no mercado. 999 quebram, mas dessas você nunca ouve falar. Elas não dão entrevistas. Como diria o Nassim Taleb, o cemitério dos perdedores é silencioso. Ou na versão Piratas do Caribe, homens mortos não contam histórias. Quem conta a história? Aquele um dos 1000 que conseguiu ganhar dinheiro, fica famoso, dá uma entrevista e o pessoal quer fazer igual. Então o que eu digo para você é, não faça igual. Seja muito prudente nos seus investimentos nesse momento. A primeira pergunta que eu me faço sempre que eu vou comprar algum ativo novo para minha carteira é simplesmente, o que vai acontecer se você estiver errado? Porque eu nunca compro pensando que eu tô errado, né? Do contrário, eu não compraria. Eu compro pensando que aquilo vai ser um bom ativo para carregar na minha carteira durante o prazo que eu espero em termos de maturação. Mas, mesmo entendendo que aquele ativo é bom, eu tenho que me precaver e responder essa pergunta. O que vai acontecer se eu estiver errado? Se esse ativo não subir, se ele cair, se ele cair muito, se ele deixar de existir? Qual a consequência? E a resposta nunca pode ser vender minha casa, mudar muito o meu padrão de vida, vender um rim. Nada disso pode acontecer. Então, respondendo essa pergunta, você já está muito à frente de pessoas que simplesmente querem aproveitar agora para tentar fazer o seu nome e no final vão perder muito patrimônio. Porque, como eu já disse aqui, subida de juros não é um processo indolor. E essa pode ser só mais uma peça de um dominó que ainda vai derrubar muitas peças à frente. Por isso, olho vivo. E é isso, pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva aqui no Você Mais Rico. Me acompanhe nas redes sociais. Essa explicação, inclusive, eu dei no Instagram no sábado. Ficou gravado lá no feed. Então, para quem me acompanha, ela tem algumas atualizações, já que o cenário está mudando, mas a base dela permanece a mesma. Então, me siga lá também. Um grande abraço e até a próxima.